Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na internet. Vamos aos destaques desta edição. Morador de Santo Antônio do Pinhal é o 16º brasileiro a conquistar o topo do Everest. Golpe pelo WhatsApp consegue desviar mais de 3 milhões de reais em 3 meses. Cresce o número de brasileiras que se tornam mães na adolescência. E veja também. Hoje nós vamos falar sobre cuidados que o pai, a mãe, o tio, a tia, o avô, a avó, enfim, a família inteira deve ter com as crianças, né, que são da sua responsabilidade. Está aqui o tenente Luciano Prudêncio, ele vai nos ajudar a refletir sobre esse tema de extrema importância. Prevenir antes que a criança chegue a um ponto grave que possa até privá-la da liberdade ou até da própria vida. Já, já. Você confere essas e outras informações no Repórter Setorial, que já começou. Seja bem-vindo. Este é o Repórter Setorial, na TV e na web. Morador de Santo Antônio do Pinhal, é o 16º brasileiro a conquistar o topo do Everest. O montanhista Cristiano Miller conta sua experiência em um documentário e a nossa equipe foi até ele conferir esta história. Cristiano Miller, gaúcho, 38 anos, executivo de uma multinacional na região do Vale, está prestes a ver a sua aventura contada em livre documentário. Durante os últimos 4 anos, ele dividiu seu tempo entre escaladas e trabalho, até que decidiu tirar um ano sabático para desenvolver o projeto No Topo do Mundo. Como que surgiu a sua vontade de viver essa experiência? Bom, na verdade eu sempre gostei muito de esportes, né, e atividades outdoor, em contato com a natureza, mas na verdade nunca tinha pensado no montanhismo como algo mais sério na minha vida, né? E aí em 2012 eu descobri um brasileiro, o Manuel Morgado, que na verdade também foi o primeiro gaúcho a chegar ao cume do Everest, em 2010. E eu tomei conhecimento que além de escalar montanhas, ele também guiava, e na verdade ainda guia, grupos de brasileiros para escalar algumas das montanhas mais altas do mundo, né? Após o contato com seu conterrâneo, Cristiano passou a ler livros e assistir documentários sobre montanhismo. E depois de conversar com o Manuel, decidi escalar o Elbrus, que é a montanha mais alta da Rússia, e de toda a Europa, na verdade, em 2012. E aí depois de ter tido sucesso no Elbrus, uma expedição extremamente complicada, onde muito poucos integrantes do grupo conseguiram chegar ao cume. Depois de ter tido sucesso, então, no Elbrus, foi quando eu decidi continuar com o montanhismo, e aí fui me interessando cada vez mais em escalar montanhas, até culminar com a escalada do Everest. Adepto do treino funcional, o montanhista se preparou intensamente para essa expedição. Eu sempre fui muito autodidata nessa questão de preparar os meus treinos, né? Eu até talvez não recomende isso a maior parte das pessoas, acho que ter a ajuda de um profissional é sempre muito importante, mas no meu caso eu sempre pesquisei muito, montei os meus próprios planos de treinamento e, bom, acabou dando certo, né? O Everest também é conhecido como a Montanha da Morte. Estatísticas revelam uma média alarmante, um óbito para cada 15 pessoas que chegam ao topo. Até hoje, em torno de 4.600 pessoas já chegaram ao topo do Everest, das quais 16 são brasileiros. Eu sou exatamente o último, né, o 16º a ter conseguido esse feito. E em torno de 260 pessoas já morreram tentando escalar o Everest, inclusive um brasileiro, o Vitor Negretti, que faleceu em 2006 tentando escalar pela face norte. Até onde você iria para conseguir um boné? Cristiano foi bem longe. É o que ele nos conta agora. Sim, na verdade esse boné tem uma história especial para mim. Eu tive que chegar até o topo do Everest, né, a montanha mais alta do mundo, para ter direito a usar esse boné. Na verdade, tudo se deve ao fato de que eu estava escalando do acampamento 3 para o acampamento 4, quando eu sofri uma queda, né, de aproximadamente 60 metros, uma queda muito grave. E na verdade foi um milagre eu ter sobrevivido a essa queda. E depois, quando eu cheguei no acampamento 4, já em condições bastante frágeis, realmente me questionando se eu teria forças suficientes para conseguir escalar ainda mais e chegar ao topo do Everest, foi quando eu conversei com o líder da expedição, que estava no acampamento base, e ele me lembrou de uma aposta, de um trato que nós havíamos feito, ainda
quando eu estava no acampamento base, que foi justamente relacionada a esse boné. Então, quando eu estava realmente no acampamento 4, naquelas condições de não ter certeza se eu conseguiria ainda chegar ao topo, ele me lembrou o líder da expedição, o Greg, que eu tinha um trato com ele. Ele disse: Cristiano, tem um boné aqui esperando por ti e eu realmente não quero entregá-lo a nenhuma outra pessoa, né? E aquilo me deu uma motivação muito grande. E realmente, quando eu cheguei no topo do Everest, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o rádio, chamar o acampamento base e dizer: pessoal, aqui é o Cristiano, falando diretamente do topo do mundo, podem separar esse boné aí que eu estou descendo para buscá-lo, né? E aí foi um momento de grande emoção de todos, né, de grande celebração, pude ouvir os gritos de comemoração do pessoal através do rádio, e por isso que esse boné tem um significado especial para mim. Muitas pessoas dizem que chegar ao cume não é o mais importante, que o importante mesmo é o percurso. Mas para Cristiano, chegar ao topo foi fundamental. Existem coisas na vida que não estão sob o nosso controle, e quando às vezes não der certo alguma experiência, o melhor que a gente faz é aprender dessas experiências para justamente tentar fazer melhor, tentar ter sucesso nos projetos futuros. E todas essas experiências que eu tive, que eu não consegui chegar ao topo, né, nas montanhas que eu escalei antes do Everest, eu usei aquilo como aprendizado para conquistar o meu objetivo principal, que era justamente chegar ao topo da montanha mais alta do mundo, né? Então essa questão também da gente aprender com os nossos erros, a gente amadurecer com eles para sempre evoluir, acho que talvez tenha sido o maior aprendizado durante esse ano. A alta no preço faz com que atualmente o etanol se torne a pior opção para abastecer o carro. Apesar das medidas criadas pelo governo para equilibrar os reajustes, o mercado não se estabiliza. De acordo com a Petrobras, foi a valorização do real que permitiu a queda nos preços dos combustíveis. Mas como a lei brasileira garante liberdade nos preços cobrados ao consumidor final, essa queda pode não se refletir nas tabelas de preços em distribuidoras e postos de abastecimento. A Petrobras informou que se o ajuste for repassado integralmente para o consumidor final, o litro do diesel e da gasolina pode ficar até 9 centavos mais barato. Mas vale lembrar que os postos de gasolina repassam ao consumidor os custos de toda a cadeia do combustível. São incluídos nos preços o valor da gasolina pura comprada de refinarias e também o valor do etanol, que é misturado à gasolina e vendida em proporção determinada por lei. Minha gente, uma simples mensagem recebida pelo celular tem dado prejuízo para muita gente. Por meio de um aplicativo, bandidos conseguem ter acesso à lista de contatos do telefone e aplicam um golpe que tem deixado usuários com prejuízos financeiros. No novo golpe, o usuário recebe a mensagem de uma pessoa da própria lista de contatos. Quando clica no link, outra mensagem aparece na tela pedindo acesso à lista de contatos dessa pessoa. Ao autorizar, o link é enviado automaticamente a todos os contatos e, sem saber, a vítima assina um pacote que envia mensagens de texto. Os criminosos lucram R$ 2,40 por clique. Nos últimos 3 meses, o rombo foi de mais de R$3.600.000. As vítimas devem entrar em contato com a operadora de telefonia e pedir o cancelamento de assinatura do serviço feito pelo golpe, para que os efeitos do transtorno sejam um pouco menores. Seja sincero, você é daqueles que gostam de ficar conectados o tempo todo? Com tanta gente usando o smartphone, a venda desse aparelho bateu recorde. E enquanto isso, a saída de celulares mais comuns caiu. Ainda de acordo com o IBGE, 8 em cada 10 brasileiros têm algum tipo de telefone móvel. Nos últimos 5 anos, cresceu mais de 4 vezes o número de brasileiros que não abrem mão de estarem conectados com os smartphones. Em 2012, quando a tecnologia de telefonia celular ainda ganhava mais espaço no mercado, apenas 33% das pessoas possuíam esse tipo de aparelho. Os anos passaram e em 2016, mais de 70% da população não fica sem eles. Esses números aparecem em um estudo feito pela Google. E tem mais uma curiosidade: o crescimento do uso de smartphones no Brasil nos últimos 5 anos foi maior do que no conjunto de outros 40 países também analisados pela pesquisa. O Brasil também se destaca como um dos países em que o acesso à internet é feito prioritariamente a partir dos aparelhos. Para ser mais preciso, 59% dos brasileiros usam os smartphones como o meio mais frequente de acesso à rede.
Só que, em contrapartida, apenas 12% dos usuários de smartphones, aí não espalhados somente no Brasil, mas em todo o mundo, usam os aparelhos como meio principal de leitura de livros e revistas, e outros 7% para monitorarem suas atividades físicas, informações sobre saúde e também sobre dietas. Vamos ao comentário de hoje. Amigos, como dizem que o ano começa depois do carnaval, vamos ver como é que vai terminar essa história da reforma da Previdência, agora que, além desse último escândalo que abalou as estruturas do Planalto, inclusive levou o ministro-chefe da Casa Civil até a uma cirurgia, dizem que estratégica, vamos ver como é que vai terminar isso, porque o pessoal da oposição não deixou barato. Foi uma coleta de assinaturas que chegou aí à conclusão de que deve haver uma CPI dos ralos da Previdência Social. Querem apurar tudo, porque tem gente que diz que a Previdência não está com esse rombo todo e que há até interesse de um outro membro do governo que faria parte de uma empresa de previdência privada e teria nítido interesse em fazer com que essa reforma acontecesse e aconteça em prejuízo de inúmeras pessoas. Como será que vai terminar essa história toda? Eu gostaria de saber onde realmente estamos pisando para efeito de levar toda a nação brasileira a esse enorme sacrifício. Por que a reforma da Previdência ainda assusta trabalhadores brasileiros? É o que você vai ver no próximo bloco.